Bora lá, voltando aqui para nossas soluções da Language, já estamos na questão 4. Lembrando que as soluções são todas feitas pela Itamate, que é uma iniciativa feita totalmente por alunos do ITA, que tem como objetivo, né, trazer o conhecimento matemático a nível universitário de forma gratuita aqui pela plataforma do YouTube, beleza? E acabei que eu não me apresentei no último vídeo, né? Meu nome é PG, sou da turma 27 aqui do ITA, e bora lá, vamos resolver aqui essa questão. Ela afirma o seguinte, né? Que a parte inteira do número real x é o maior inteiro que não é maior que x, e é denominado por esse símbolozinho aqui, né? Que é esse aqui colchetezinho só com a parte de baixo. Ele fala que a parte fracionária do número real x é o valor que é o x menos a parte inteira dele. Assim, para quem não tem muito prática com isso, acho que um bom exemplo é pegar o próprio π. Então, se a gente pegar o π aqui com 3,15 e tal, blá blá blá, tem todas as casas aqui. O que seria a parte inteira do π? É justamente o que a gente pensa, né? O que é a parte que é inteira, né? O que é o inteiro que está aqui dentro? É justamente o 3, beleza? A, de forma formal, é o maior inteiro que não é maior que x, né? Então, se a gente pensar qual que é o maior inteiro que não é maior que x, o 3, porque se a gente pegar o 4, o 5 ou 6 que são maiores que o 3, eles são maiores que o π. Então, acaba que a parte inteira é o 3. E a parte fracionária é justamente o que a gente pensa, né? É o que sobra se a gente tirar a parte inteira ou a parte realmente da vírgula, né? Então, seria o 0,1, 4, 5 e tal, 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 tal. Então, seria mais ou menos por aqui. Então, se eu vou dar outro exemplo aqui com o raiz de 2, que é 1,41, alguma coisa. A parte inteira do raiz de 2 é simplesmente 1, enquanto que a sua parte fracionária seria o que sobra quando eu tiro esse 1 aí. 0,41, tal, 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 tal. Enfim, que é mais para quem não tiver muito acostumado, apesar de que a partir da definição a gente consegue pensar, beleza? Então vamos aqui continuar com a solução da questão. Vou apagar isso aqui, que é mais para quem não conhece. E para quem não conhece muito bem, é legal dar uma olhada, pesquisa aí a parte inteira. Provavelmente a gente vai trazer o vídeo no canal em breve, explicando esse tipo de conteúdo, mas no geral, Portal da Matemática, qualquer canal próprio na internet você consegue achar isso facilmente, beleza? Então aqui ele pede esse limite. E talvez, assim, na verdade, a maior dificuldade dessa questão é realmente achar o limite. Usar a propriedade de parte inteira acaba sendo tranquila no final. Então vamos lá. Limite de e elevado a x mais π de x elevado a 1 sobre x. O que acontece? Aqui, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa saber é que o e é aproximadamente 2, alguma coisa, certo? Enquanto π está na ordem de 3 alguma coisa. Ou seja, o que importa para a gente aqui é que o e ele é menor que o π. Tranquilo? Por que isso é legal? Porque quando a gente tem esses negócios de alguma coisa elevada a uma potência, né, com x grande, a gente vai querer usar qual propriedade aqui? Eu vou até deixar aqui do lado. A propriedade que a gente vai querer utilizar é o que limite de quando, por exemplo, um mais a. Na verdade, eu vou usar da seguinte maneira: limite de a elevado a x, com x tendendo a infinito. E aí, se a gente considerar esse a entre 0 e 1, na verdade, basta que o módulo de a seja menor que 1. Se o módulo de a for menor que 1, esse limite aqui dá zero. A ideia é de que quando eu pego um número que está entre 0 e 1, se eu multiplicar por ele mesmo, ele fica menor do que ele era. E se eu fizer isso repetidas vezes, ele vai dar um número cada vez menor, então ele acaba dando zero, assim, intuitivamente. Óbvio que dá para demonstrar isso de forma formal. Então eu vou querer usar essa propriedade. Se você não conhece ela, provavelmente não fez um curso de cálculo ainda, porque é bem conhecida essa propriedade. E é ela que a gente vai usar. Então, para isso, se o e elevado a π, como é que eu acho alguém que o módulo é menor que 1, né? Bastaria eu pegar quem? Passo o e dividindo aqui, o π dividindo, na verdade, a gente teria que e sobre π é menor que 1. Obviamente, né, a gente está falando só de números positivos, acaba que o e sobre π, ele também é maior que zero, né? Então, assim, acaba que o e sobre π, né, assim, deixa eu concluir aqui, o módulo de e sobre π, ele é menor que 1. Então, acaba que se a gente considerar o e sobre π, segundo esse argumento, a gente consegue solucionar a questão, beleza? Deixa eu sintetizar aqui, para não ficar tão bagunçado. Então, o que a gente vai querer fazer é usar o fato de que o módulo de e sobre π é menor que 1. Então, baseado nessa ideia, o que você gostaria de fazer com esse limite?
A gente é elevado a x, mas π elevado a x é colocar o π em evidência, certo? Então, aqui nesse limite, eu vou chamar de L. Então, vou escrever aqui, ó. Então, L é igual ao quê? Ao limite de x tendendo ao infinito. A gente vai botar um π em evidência. A gente põe um π em evidência aqui. E, na verdade, eu vou querer colocar π elevado a x em evidência. Aqui dentro vai ter um e sobre π. Beleza? Tudo isso aqui é elevado a x, mais um. Isso aqui tudo, por sua vez, está elevado a 1 sobre x. Beleza? Então, simplesmente coloquei o π sobre x em evidência. Tanto que se a gente fizesse distributivo aqui, ó, e elevado a x sobre p elevado a x multiplicado por p elevado a x vai dar i elevado a x. Se a gente fizer o π elevado a x vezes 1, vai dar o π elevado a x, então dá exatamente o que está aqui. Só que aqui fica mais tranquilo, né? Primeiro que aqui tem um produto, então acaba que esse π, eu não vou colocar a parte limite para apresentar com esses dois traços aqui, para a gente não perder tanto tempo. Então, π elevado a x é elevado a 1 sobre x, dá o próprio π, né? Aqui, só porque eu não quero representar a parte do limite, tá, gente? Tracinho igual ao limite. E aqui dentro a gente tem o quê? 1 mais e sobre π, vou escrever assim só por questão de costume, é elevado a 1 sobre x. Só que quando a gente passa o limite de x tendendo a infinito, o que a gente pode fazer? O elevado a π mais x, como a gente discutiu, isso daqui vai para zero. Ou seja, a gente tem 1 mais 0, isso aqui vai para 1, e 1 sobre x, quando x tendendo a infinito, isso aqui também vai para zero. Ou seja, esse nosso limite, no fundo, ele acaba se tornando o quê? Se torna π vezes. Aqui eu até esqueci de colocar, mas tem a parte fracionária aqui do lado de fora, né? Que vai ficar meio feinho. Mas tem aqui a parte fracionária de π vezes o quê? 1 mais 0, que é 1, vezes 1 elevado a zero, né? Ou seja, isso aqui dá a parte fracionária de π, beleza? Porque, enfim, o limite em si dá π, tranquilo? Então a gente quer a parte fracionária do π. Quem já está esperto, já percebe que é a letra D. Mas se a gente quiser, a gente pode ir pela própria definição aqui de parte fracionária e substituir o x por π, né? Porque a parte fracionária de π, quem é? É x, que é o próprio π, menos a parte inteira de π. Só que a parte inteira de π a gente conhece. A parte inteira de π é 3, porque, né, como a gente já discutiu anteriormente. Então acaba que a gente marca aqui a letra D, que é a resposta correta. E é isso aí. Espero que tenha ficado claro o passo a passo. E qualquer coisa, dá um feedback no YouTube se a explicação está sendo muito acelerada, se ela está simples demais e tal, que a gente vai adaptando aqui, beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.